Portugal decretou os serviços mínimos para o Natal e fim do ano, os dias em que em que a TAP decidiu avançar com esta greve. No mesmo dia também em que nós sabemos, através de um jornal diário, que a TAP vai recorrer a um empréstimo bancário de cerca de 250 milhões de euros para aguentar a transportadora até à privatização. Muito boa noite. Está aí um bom exemplo. E ainda na semana passada tive a oportunidade de dizer, de aliar aqui um pouco ao que se passa também e que se passou em tempos em relação ao estaleiro naval de Viana do Castelo e realçar aqui, dar uma palavra positiva ao que se verificou na sexta-feira em Viana do Castelo com a assinatura do contrato entre a STCIA e a Martin Fer. E portanto foi uma solução positiva. O Estado não pode constantemente, no mercado concorrencial e relativamente à TAP, e a Comissão Europeia disse-o claramente, não pode entrar com montantes que depois possam ser considerados ajudas ilegais. E, portanto, a TAP necessita de dinheiro, a TAP está bem financeiramente, só que necessita de um montante elevado para fazer face aos investimentos e para assegurar os serviços que tem na lusofonia. E essa questão é uma questão muito importante, que privilegia também os trabalhadores, porque a medida que poderia existir e que a Comissão Europeia também apontava para uma reestruturação. E essa reestruturação podia pôr em causa as rotas que existem atualmente e os próprios funcionários. A greve que se verificou, que se projetou para esta altura do ano, numa altura em que muitos portugueses, até das regiões, dos Açores, da Madeira, e que estão fora de Portugal, têm absoluta necessidade de poder vir passar o Natal a casa. Eu acho que esta altura é absolutamente desajustada e claramente que quero aqui realçar o papel interventivo que o Governo tinha que ter nesta matéria e que o Tribunal acaba por, de alguma forma, ser sensível a estes argumentos. Não podia ser de outra forma. É sinal de que se governar não é tem que se lhe diga, mas tem que se ter uma absoluta firmeza e tem que estar os superiores interesses dos portugueses em primeiro lugar. Era a decisão esperada, portanto, por parte Era a do decisão Tribunal esperada e acertada do Governo. Manuel Mota, comentar é que este tema lhe merece. O que eu acho é que, lamentavelmente, se diz por um lado, o Governo diz por um lado que é fundamental manter setores estratégicos e por outro se demonstra, como eu disse na semana passada, um aluno cego em relação àquilo que são algumas posições da Comissão Europeia e da União Europeia. Se o Estado continuar a subfinanciar e não for capaz de ser parceiro estratégico da TAP nesta opção que seria importante de manutenção da TAP como setor nacional, infelizmente vemos que, por um lado, não houve diálogo com os trabalhadores e, por outro, a inevitabilidade desta privatização e mais um setor estratégico que Portugal perde. Como é que recebeu a notícia de hoje? A transportadora necessita de cerca de 250 milhões de euros para poder equilibrar a tesouraria. Não, vamos lá ver. A TAP necessitava de um processo de estruturação que poderia ser feito de forma equilibrada e sustentada. Como sabemos, a TAP tem as finanças controladas. Naturalmente que no mercado competitivo tem que em algumas áreas ser capaz de se reestruturar, de fazer até parcerias internacionais. Infelizmente a anterior não correu muito bem, mas seria possível concretizar no contexto de algumas outras empresas que estariam disponíveis para participar nesse processo de desenvolvimento da TAP. Infelizmente não houve essa disponibilidade por parte do Governo. Há uma necessidade voraz de aumentar as receitas com privatizações, quando vimos que ultrapassaram 3 vezes aquilo que era o estabelecido no memorando da Troika. E avançamos para o outro tema que está a marcar também a atualidade, o relatório da primeira missão pós-Troika, que indica que o ajustamento abrandou e perdeu qualidade. Eduardo Teixeira, a Comissão Europeia vem desta forma dar uma nota negativa ao governo português. Isto significa que todos os esforços feitos até agora não foram, afinal, suficientes e era preciso ir mais além. Eu penso que não será propriamente assim e eu não concordo também, devo-lhe dizer, Carla, com a análise que a Comissão Europeia faz sobre o esforço que todos fizemos. Foi um esforço, em primeiro lugar, dos portugueses e, em segundo lugar, com certeza, de quem governa e teve que governar num tempo muito difícil. E, portanto, este é um relatório muito pessimista. É necessário fazer aqui uma cronologia e fazer aqui uma cronologia, sabendo nós que houve um plano
que foi com certeza um plano de austeridade muito violento e que também não foi negociado pelo Partido Social Democrata, foi negociado em primeira instância pelo Partido Socialista, e que depois os outros partidos do arco da governação tiveram que acordar em nome dos interesses de Portugal, porque não tinham dinheiro. E depois o que se verificou é que houve um governo que, com o esforço de todos os portugueses, que tenho para mim que valeu a pena e que valerá a pena, tiveram que implementar as medidas. É lógico que quando a Troika faz aqui uma avaliação, quando já não está cá, ou seja, quando nós reganhamos a soberania, quando outros queriam que se prorrogasse prazos e que se conseguisse mais tempo e que a Troika tivesse aqui mais tempo e que se conseguisse também uma medida cautelar, é lógico que isto não se verificou. E quando nós reganhamos a soberania, nós temos que pensar de que é importante não perder o caminho da reestruturação. Olha, desde logo, hoje houve uma medida muito positiva que saiu e que, não sei se, claramente que como sendo uma medida positiva, não teve tanto destaque nos jornais, mas a dívida pública recuou quase 2% no mês de outubro. Nós sabíamos que este esforço que estávamos a fazer do programa de ajustamento que foi necessário efetuar em Portugal implicava que se reestruturasse o funcionamento do Estado. E claramente que tinha implicações nas pessoas, mas que a dívida só estabilizaria a seguir e, portanto, sabíamos nós que a Troika nos pôs aqui milhares de milhões. E, portanto, quando esse dinheiro entrou, aumentou claramente a dívida pública. Mas, olha, há aqui uma medida positiva. A Troika hoje faz um relatório, eu não digo pessimista, mas que, com algumas questões que me custa absolutamente, quando também nós temos, o Boletim Estatístico do Banco de Portugal hoje divulga que a dívida pública recuou 2%. Sim. Mas sabe quanto é que são 2%? Estamos a falar de muitas centenas de milhões de euros que a dívida recuou em apenas um mês. São 2% da dívida, face aos critérios de Maastricht que todos conhecíamos e, portanto, relativamente ao crescimento do país e ao PIB. É um dado muito positivo que hoje é posto em cima da mesa, é sinal de que Portugal já consegue libertar meios, fruto dos impostos dos portugueses, para pagar a dívida e não para fazer o que o Partido Socialista fazia no passado, que era aumentar. Lembra-se bem quando falava dos critérios mais tristes, só para terminar, sim, de que quando nós aderimos à moeda única, um dos critérios que nós tínhamos que cumprir era que a dívida pública não fosse superior a 60% do produto interno, ou seja, da riqueza do país. Quando os senhores da Troika meteram cá o dinheiro e o Partido Socialista teve que se ajoelhar a pedir aquele dinheiro, porque não havia dinheiro para pagar salários, essa era a verdade, era o dobro, ou sensivelmente mais do dobro, a 128% do PIB. Portanto, nós já estamos a recuar, já estamos a conseguir pagar, a libertar meios. Isso é muito importante. Não, eu não percebo estas contas. Não? Mais do dobro, sim, estão completamente... 120%. Pois isso é agora que estamos nos 127% do PIB. Pois, mas esse dinheiro tem que entrar para pagar a dívida que estavam nas empresas. Infelizmente, quando não nos ajoelhamos, porque um português nunca se ajoelha, quando estivemos nas circunstâncias em que estivemos, por pressão dos mercados internacionais, 7, 8, o Partido Social Democrata foi incapaz de ser solidário com os portugueses, não com o Partido Socialista, mas com os portugueses, Portugal tinha uma dívida pública inferior a 90% do PIB, hoje tem 127,2% do PIB, e o mais dramático não aconteceu aos portugueses foi que tivemos um governo que foi para além daquilo que estava assinado no memorando da Troika. Eu repito, os valores em relação às privatizações estavam estabelecidos 5,5 mil milhões de euros e este governo privatizou 2,2 milhões de euros e não para por aqui. Para ter uma ideia, só com a reforma do IRS foram mais de 4 mil milhões de euros e o total da austeridade nos últimos 3 anos foi de 20 mil milhões de euros. Estamos a falar de ir para além da Troika, austeridade que trouxe austeridade, aliás, com a Troika, que eram, no fundo, os mentores daquilo que foi a governação do Partido Social Democrata e do CDS-PP, a reconhecer hoje que foi um erro estratégico que é fundamental. É curioso como o tempo nos traz... A verdade vem sempre ao de cima, não é? Como o tempo nos dá razão. Hoje é a própria Comissão Europeia a indicar que a única forma de sairmos da crise é alavancando o investimento privado com o investimento público. Curioso. Mas, Amarelo, não sei se terás visto, com certeza visto, que a Comissão Europeia falava na questão, alguma das críticas que apontava o crescimento do salário mínimo. Eu tive a oportunidade aqui, penso que foi no Porto Canal, no Parlamento da Região, de ter defendido há mais de um ano atrás que o salário mínimo tinha que aumentar.
Pois bem, nós lembro-me que estávamos 4 representantes de partidos diferentes e estávamos todos de acordo nessa necessidade. O problema era encontrar um meio para o conseguir. E uma das críticas que é apontada neste relatório foi a absoluta necessidade que o Governo teve coragem de o fazer, de aumentar o salário mínimo ultrapassando a barreira dos 500 euros e fixando em 505. Pois bem, que sejam estas as críticas que eu quero que a Comissão Europeia faça, que é devolver o rendimento às pessoas, aos portugueses, porque o merecem, porque fizeram sacrifícios, porque tiveram na primeira linha do combate das dificuldades e tiveram, essencialmente, a acreditar num governo que foi reformista e que reformou e que teve que criar condições que os outros é que criaram despesismo, mas não, nós não desarmamos. Nós, quando esta questão, a marcha atrás que a Comissão Europeia hoje vem defender nos salários e nas rendas, torna-me incompreensível, porque no mesmo mês, no mesmo dia em que se conhece este relatório da questão da dívida pública, e outro que eu digo também que hoje foi tornado, que também não passou nos rodapés dos jornais, mas que é muito importante dizer, o desemprego decresceu em novembro. Isto eu sei que custa ouvir um ministro eleito do PS, mas o desemprego diminuiu 13,6%. Lamenta que não seja verdade. O desemprego diminuiu 13,6% face a novembro do ano. É um branqueamento dos números do emprego. Mas sabes quanto é que isso representa? É lamentável. São menos 93 mil pessoas inscritas em relação ao ano anterior. Até podiam ser menos 900 mil inscritas. Que era esse o na verdade estamos a falar de pessoas casais que estavam desempregados. Os dois estavam desempregados. Vamos lá ver. Mas são menos de 1.030 pessoas num mês só. Se eu puder falar, eu falarei sem nenhuma dificuldade, infelizmente, de concretizar estes números, porque os conheço muito bem. Estamos a falar de desencorajados, pessoas que já não procuram emprego. Estamos a falar, em muitos casos, de formas, ou através de formação, ou através de estágios profissionais que não redundam em emprego. E, infelizmente, hoje não temos mais empregados. Bem, pelo contrário, temos um número de desempregados muito elevado e temos muita gente já que nem sequer procura emprego, já para não falar num dado que conheces certamente tão bem como eu, porque o Alto Minho e o Minho são muito afetados nessa matéria, que é os dados da imigração. Temos dados da imigração absolutamente brutais. Mas voltamos aos dados anteriores, aos dados supostamente do salário mínimo. O salário mínimo é uma decisão do Governo, mas é uma responsabilidade que nós, empresários, assumimos. Aquilo que é a responsabilidade do Governo em sede do Orçamento de Estado é o aumento do salário dos funcionários públicos, a estabilidade dos salários dos funcionários públicos, ou das reformas. E o que não aconteceu nos últimos 3 anos foi exatamente isso. Foi um drama absoluto para dezenas de famílias. Temos indicadores brutais, temos mais de 100 mil funcionários públicos em insolvência, um dado absolutamente dramático, com salários penhorados, não em insolvência, com salários penhorados, para ser mais exato. Tivemos austeridade nos últimos 3 anos, que repercutiu em austeridade, não permitiu um aumento da nossa economia que resolvesse alguns dos nossos problemas estruturais. Nós não tivemos nenhuma reforma estrutural neste país. As únicas reformas que foram feitas foram cortes salariais, cortes nas reformas e aumento brutal de impostos. De 13% para 23% na restauração, a mudança dos escalões do IRS de 8 para 5, um aumento de 4 mil milhões de euros, um aumento brutal de IMI, que hoje as famílias no próximo ano sentiram de maior forma, porque não tem a cláusula de salvaguarda, mas já sentiram nos últimos anos. Um aumento absolutamente brutal que torna não só a economia particular extremamente complicada, como também a economia das empresas. E não havendo empresas capazes de ser competitivas e capazes de alavancarem o crescimento económico, a nossa situação é uma situação de estarmos neste momento a dialogar um salário mínimo, a receber uma lição da União Europeia em relação ao salário mínimo de 505%, de 505 euros, que é dos mais baixos da União Europeia, quando o projeto europeu era um projeto de harmonização salarial e harmonização muitas críticas de impostos. É sinal de que nós estamos a conseguir. Mas essa é a crítica menor. A crítica maior é que o cenário macroeconómico, mais uma vez, estamos a falar de um governo que em três orçamentos fez 8 orçamentos retificativos, não acertou em nenhum dos cenários macroeconómicos. Não é por isso. Isto é absolutamente dramático para a realidade económica. Temos de falar a verdade nesse ponto. Temos de falar a verdade nesse ponto. Não foram 8, Eduardo? Temos de falar a verdade nesse ponto. Não foram 8? São muitos os esqueletos que surgiram nesse percurso. Quando há bocado se falava de que a dívida pública era um número ou era outro, é porque, entretanto, teve que se contabilizar como dívida pública parte do endividamento das empresas públicas. E era um montante elevado. Não teremos muito tempo, mas eu lembro-me que no primeiro ano de deputado analisei 4 empresas públicas. Falamos da Metro do Porto, da Metro de Lisboa, da Refer e falamos das Estradas de Portugal. Nenhuma daquelas 4 empresas, tirando da Metro do Porto, teve grandes investimentos. O facto é que aquelas empresas, nos últimos 5 anos, acumularam prejuízos de milhares de milhões.
E sabes quanto é que o Estado pôs na empresa para suportar os prejuízos de milhares de milhões daquelas 4 empresas? Pôs 0. Foi tudo alavancado com o endividamento bancário, suportado por obrigações, por contas correntes calcionadas, que tinham um dia que ser pagas. E agora chegou a altura, com a questão da Troika, que os bancos fecharam as portas àquelas empresas e elas tinham, como agora a TAP tem que continuar a ter negócio e a ter viabilidade, tinha aqui alguém por lá de dinheiro estabilizando as empresas para pagar passivo, não é para investir. Qual foi a reforma que foi feita nessas empresas? Não é para... Então, nos transportes não fizeram. Aliás, o Partido Socialista tem questionado. Nós não precisamos. Eu tive uma reunião um dia que nunca mais me esqueci na vida, também nos primeiros dias de deputado, por causa da questão da linha do Minho e da interrupção que se previa, que também tocava com Barcelos, que se previa na ligação internacional do Porto Vigo. E lembro-me bem de ter subido a calçada à procura da sede da Refer, que tinha uma reunião logo marcada com o Sr. Presidente da Refer, mas à porta daquela empresa, que depois também havia a CP, e portanto há várias empresas que acabam por ter administrações e ter regalias. Estavam 4 Mercedes alinhados à porta, com 4 motoristas, com uma série de regalias que não faz sentido. Agora, esse discurso parece do Bloco de Esquerda. Não, mas isto tudo somado, as administrações das empresas de transportes, a reforma que foi feita com coragem, é curioso que no último relatório que faz para o Orçamento de 2015 não reconhece nenhuma destas reformas de um país, e põe em causa, inclusive, tudo isto deu cabo de um país e chegou à altura de agora estabilizar esta medida, que representa muitas centenas de milhões de euros, como eu disse, de diminuição da dívida pública e o aumento do emprego e a questão desigual. É muito preocupante. É curioso que eu não vejo nenhum desses indicadores sustentados. Também falei nisto há pouco tempo no noticiário da TVI, da Porto Canal, peço desculpa, que tem a ver com os 2 elementos do agregado familiar, pai e mãe, que estão desempregados. Pois bem, esta questão, só no mês são 1030 casais que acabaram, pelo menos um deles, estar empregados. Porque quando se reduz 93 mil pessoas num ano, é relevante, são quase 100 mil, diziam que fosse das graças, nós chegámos ao milhão. Mas ainda para outra análise, uma vez que o nosso tempo é muito escasso. Manuel Mota, no mesmo dia em que a Comissão Europeia faz duras críticas à forma como Portugal se tem comportado no pós-Troika, Cavaco Silva vem alertar que 2015 não vai ser um ano fácil para quem estiver a governar e que é uma ilusão pensar que os problemas do país estão resolvidos. O Presidente da República tem aqui um discurso contra o que ele acaba por chamar também de medo de mudança, sem nunca especificar, obviamente, onde é que estará o problema. De que mudanças falaria Cavaco Silva e para quem eram estes recados? Eu não faço ideia, porque o Presidente Cavaco Silva, se há coisa que foi nos últimos anos, foi um parceiro estratégico do Governo. Foi um parceiro, nada parceiro do anterior governo do Partido Socialista, e foi um parceiro estratégico deste governo. Silêncios muito maus para o país, muito graves, porque permitiram que a austeridade, acrescesse a austeridade ao desemprego e situações absolutamente dramáticas. Aquilo que é a responsabilidade do governo não é feito, dava só uma nota, um indicador muito objetivo sobre a estratégia de empregabilidade deste governo. Este governo entregou em Bruxelas há muito poucos dias, no encaminhamento do Orçamento de Estado para 2015, uma proposta de redução de 12 mil funcionários públicos, e depois chegou aos ministérios e disse: vocês têm que cortar 12,5%, independentemente de qualquer reforma, qualquer reorganização ou qualquer estratégia. E vemos em algumas áreas, a Segurança Social dá um exemplo, 700 funcionários irem para o desemprego ou para a mobilidade, como eles consideram, em áreas fundamentais, as comissões de proteção de crianças e jovens em risco, funcionários que estavam com mais. Nós recebemos há muito poucos dias 51 no Distrito de Braga, que tinham muitos deles 100 casos a acompanhar, cada um individualmente 100 casos. Portanto, eu não percebo muito bem o que o Presidente diz, nós sabemos, todos sabemos, os próximos anos não serão fáceis, independentemente das opções estratégicas que forem seguidas para o país. Agora, poderão ser diferentes. Poderão ser, se tivermos um governo capaz de, junto à União Europeia, defender aquilo que é a especificidade da nossa opção política, que seja capaz de mostrar
que não se pode continuar com a austeridade, que tem que se reforçar o investimento público para alavancar a economia privada e, dessa forma, termos um crescimento que possa sustentar o desenvolvimento do nosso modelo económico. Parece-me que essa mudança, acredito que sim, que seja essa mudança que o professor Cavaco Silva estará a vislumbrar. Será. Não têm que ter mudança, não têm que ter medo, de facto, da mudança do governo nas próximas eleições de 2015. Eduardo Teixeira, são as palavras do Presidente da República. Pronunciou-se contra o medo da mudança e incentivou os decisores políticos a não terem medo de atuar. O que é que isto significa? Pois, para o PSD. Eu penso que o Sr. Presidente da República teve palavras sábias no sítio certo. Estamos a falar de representantes de 20 países da diáspora, ou seja, pessoas que têm uma ligação efetiva com Portugal, desde logo quase de berço. E, portanto, são, como ele os denominou, e são mesmo, embaixadores informais de Portugal no mundo, espalhados pelo mundo. E, portanto, quando o Sr. Presidente da República diz que é uma ilusão pensar que os problemas de Portugal estão resolvidos, e esse é o mote da sua intervenção, é de facto uma ilusão. Nós precisamos aumentar as exportações e estas pessoas da diáspora dar-nos com certeza, e já o deram e continuam a dar, mas porventura podem dar mais, um impulso à afirmação constante da economia portuguesa pela via das exportações na diáspora. Ponto número 1. Ponto número 2, nós todos sabemos de que há uma série de medidas, que aquilo que há bocado falávamos, que Portugal não pode viver profundamente amargurado com a intervenção que se verificou da Troika em Portugal. Não, nós passamos aquela meta. Mas há ou não aqui o recado do Presidente da República para o Governo? Eu penso que às vezes nós nos descentramos e pensamos que a Troika ainda está em Portugal. Não. Nós conseguimos todos reganhar a nossa soberania. E essa é a questão. Neste momento não temos aqui aqueles senhores que mensalmente, de 2 em 2 meses ou 3 em 3, vinham cá e diziam tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E nós encontrávamos um meio para fazer as coisas. Agora, é muito positivo que no sítio onde o Sr. Presidente da República escolheu para ter este discurso, que é os representantes com sucesso da diáspora, tenha esta noção de lhes dizer que nós precisamos de continuar a ajudar. Continuar neste caminho para 2005 tem um orçamento supostamente eleitoralista. De reformas estruturais sustentadas. Precisamos crescer as exportações, precisamos que nós concordamos, mas temos que ser também consequentes. Nós todos temos que estar neste lado. E essa mudança não se pode verificar. Portugal esteve nestes 3 anos debaixo de intervenção externa, reganhamos a soberania, temos futuro e vamos todos construir ainda mais esse futuro. E como os que estão cá e os que estão fora. Governo, certamente. Com a diáspora é muito importante. Este governo não tem, eu parece-me que as palavras um bocado irónicas na análise que fiz em relação ao Presidente da República. O Presidente da República dá 2 notas contraditórias, na minha opinião. A mudança, na minha ótica, tem a ver com a imigração. Continuar a dizer que temos que estar disponíveis para, no fundo, seguir as pisadas que algumas das gerações anteriores seguiram. Eu acho que a imigração faz sentido, nomeadamente quando são quadros qualificados que se vão formar, vão reforçar a sua formação em termos internacionais, isso é muito positivo. Agora, da forma que está a acontecer, não admito, não gosto, entristece-me como português ver. Ainda ontem falava com um imigrante em Inglaterra, em Liverpool, que me dizia: o nosso drama é que vemos hoje imigrantes portugueses a chegarem em condições absolutamente dramáticas. Isso não é admissível. Nós temos hoje uma massa crítica de grande qualidade, gente com formação superior que pode e deve manter-se no nosso país e criar condições, com a ajuda do Estado, com intercâmbio com as empresas, setores estratégicos como o turismo podem de facto crescer, o mar é um setor estratégico para o qual devemos apontar baterias, temos casos muito positivos, e estes são investimentos estratégicos. Não podemos ter um discurso sistemático de dizer vocês devem emigrar, devem sair da vossa zona de conforto, como se a nossa geração tivesse alguma zona de conforto. Nós não podemos Estamos a falar de gente agora, que percebe perfeitamente as dificuldades da atualidade. Já estudou em termos de mais elevada qualidade. Nós temos um novo pacote de fundos comunitários que é muito expressivo e considero que foi muito bem negociado para Portugal, em especial para a região Norte. A região Norte tem, de facto, é a região mais privilegiada dentro das regiões de Portugal, em que tem a maior fatia de fundos
fundos para tornar a nossa economia mais competitiva e para criar desenvolvimento. Eu estou de acordo. E para Lamentavelmente, um mês e meio Agora, depois não temos não se pode fazer como no nem passado, um euro. que os projetos eram canalizados para em 15 de novembro meia deviam dúzia estar de aplicados, pessoas Eduardo, que acabam por ser comprometidos e a taxa de comprometimento dos fundos acabava por não ser realizada, não se criava nem desenvolvimento, nem se criava emprego. Todos os estudos indicam que Portugal nunca teve nenhum problema, e esse é um dado positivo para os governos do PS e do PS, nunca teve nenhum problema em termos de percentagem de aplicabilidade nestes últimos 3 anos. A qualidade da aplicação dos fundos é que era diferente. Taxas elevadíssimas Isso levaria-nos de a outra interessante, análise, outra discussão. É muito interessante, diga-se de passagem. O nosso tempo terminou, por isso agradeço a presença neste último jornal. Manuel Mota e Eduardo Teixeira, muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui connosco e aproveito para vos desejar um excelente Natal, um Santo Natal para os dois. Muito obrigada e até à próxima segunda-feira. Obrigado igualmente.